Feliz 2024, queridas e queridos. Espero que vocês tenham tido um excelente ano novo. Na verdade, eu tô falando ainda de 2023, porque eu tô gravando isso antes de entrar de férias, mas a gente finge que já é 2024, porque quando você estiver assistindo isso, já vai ser de fato 2024. E eu fiz há pouco tempo uma enquete no meu Instagram perguntando qual era o primeiro podcast do ano que vocês gostariam de ouvir, já que eu tava ali com 2 assuntos que poderiam ser o primeiro episódio do ano. E aí um deles era falar sobre o meu lado tóxico e falar sobre traços tóxicos que todos nós temos, de alguma maneira ou de outra. E aí seria uma coisa mais leve, divertida e tudo mais. Ou então falar sobre procrastinação e autossabotagem, que aí ia ser uma coisa mais profunda, né, e tudo mais. E vocês votaram e o que ganhou foi a autossabotagem e procrastinação. Mas eu vou falar sobre o meu lado tóxico porque um dos meus traços tóxicos é pedir a opinião dos outros, mas no final das contas fazer o que eu quero. Então, assim, achei bem condizente com o episódio de hoje, porque assim, gente, o fato é que ainda é 2023 pra mim nesse exato momento e tem exatamente 2 neurônios dentro do meu cérebro e nenhum deles quer trabalhar. Então não tem condição de eu falar sobre um tema tão denso como autossabotagem, procrastinação e todas as camadas que envolvem aquilo nesse momento. Eu não consigo formular esse tipo de raciocínio agora, mas assim, não desiste de mim, porque eu tenho certeza que esse episódio vai servir de alguma coisa, nem que seja pra dar umas risadas na primeira semana do ano, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, gente, o ano tá começando agora, vamos ficar calmo. Até porque a gente tá naquele momento de ano novo, vida nova, que rola todo ano, que parece que da meia-noite a gente tem que fazer um rebranding da nossa própria personalidade, como se tudo que a gente fosse antes do relógio soar meia-noite fosse descartável, a gente tivesse que jogar no lixo. Era péssimo. Galera, a gente continua sendo a pessoa que a gente era alguns minutos atrás, quando ainda era o ano anterior, né? Não precisa sair correndo para uma nova versão como se você fosse péssima na versão antiga. Porque o fato é que, cara, se a gente sempre olhar nós mesmos como um eterno trabalho maçante em construção, cara, a gente nunca vai conseguir gostar de quem a gente é, né? Tem esse problema aí. Então, eu decidi que a gente vai começar sem pressão, tá? 2024. Pelo menos aqui no nosso clubinho, a gente vai tentar começar um pouquinho menos sem pressão, porque você fez muitas coisas legais ano passado, você progrediu muito ano passado, você achando que sim ou não, rolou vários progressos, você já melhorou de vários jeitos. E você vai continuar fazendo isso esse ano. Mas é um caminho que você continua, entendeu? É uma construção a longo prazo, não é uma coisa que nas próximas 2 semanas você vai ter que resolver aí todas as metas do ano. Se você escreveu metas pro ano, você tem 375 dias para você conseguir alcançar essas metas. Inclusive, um ótimo fato sobre mim é que nos últimos anos, as principais metas que eu coloco, né, do ano, eu tenho milagrosamente conseguido atingir, assim, no último mês, na última semana. Eu lembro que em 2019, a minha meta, quando começou 2019, era voltar a menstruar, porque eu contei já que eu fiquei 5 anos sem menstruar. E aí eu falei, não, esse ano é o ano que eu volto a menstruar. Só que aí, o que aconteceu? Em abril, né, eu tive uma recaída de anorexia, o que foi totalmente contraproducente pro que eu queria fazer, que era menstruar. Mas enfim, fiz o tratamento, etc. E adivinha só, 30 de dezembro de 2019 eu menstruei. Ou seja, 30 de dezembro eu cumpri a minha meta, entendeu? Então assim, não tô falando pra você procrastinar as suas metas de 2024 até o último mês do ano. Mas eu tô dizendo que você tem tempo, entendeu? Que você não precisa fazer isso tudo agora. Agora a gente vai respirar, ficar calmo. Ainda mais você que tá aí no Brasil, que é férias, época de praia, calor, tá todo mundo no maior auê. Aí eu vou chegar aqui e fazer o quê? Baixar o astral falando de autossabotagem? Eu não vou ser essa pessoa. Não vou ser, eu me recuso. Então a gente vai falar sobre o nosso lado tóxico. Por que não? Porque a gente é o quê? Humano. E apesar das pessoas gostarem muito de colocar em si mesmo uma coroa de santo, porque é impressionante. Se tem uma coisa que eu vejo muito na internet, é o tempo inteiro as pessoas falando do outro, porque o outro é ruim, o outro decepciona, o outro tem inveja, Você já parou pra pensar que você é o outro do outro? Porque você é o outro do outro. Para as outras pessoas, você é o outro. Então, teoricamente, né, se a gente for partir dessa linha de raciocínio, você
provavelmente faz esse tipo de coisa com outras pessoas mesmo sem nem perceber. Mas antes disso eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. A ideia desse episódio surgiu porque umas semanas atrás a Maratona do Rio abriu a segunda ou terceira leva de inscrições e eu tentei conseguir uma inscrição, porque eu queria muito conseguir uma inscrição para a Maratona do Rio. E aí, cara, eu botei despertador no meu celular 2 semanas antes. Assim que eles falaram que no dia tal ia ter a inscrição nova, eu já botei ali no meu celular. Tava preparadíssima. 15 minutos antes de abrir as inscrições, eu já tava com o site aberto ali, eu tava pronta. Assim que deu o horário, eu fui lá, cliquei no negócio, obviamente o site caiu, demorou a logar, nos 2 minutos de atraso já tinham mais de 2.000 pessoas na minha frente na fila online. Não preciso nem dizer que eu não consegui, né? Não consegui. E aí, o que aconteceu? Fiquei chateada, mas não tava surpresa, né? Porque, afinal de contas, tinham mais de 2.000 pessoas na minha frente. Falei, beleza, vida que segue. Ano que vem eles devem abrir mais um lote, aí eu tento, ok. Só que, mais tarde naquele dia, eu vi algumas pessoas que conseguiram fazer a inscrição. E aí, quando eu vi as pessoas comemorando que fizeram a inscrição, eu fiquei feliz por elas, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu merecia mais do que você. Pois é, eu pensei isso. Pensei, eu mereço mais, eu tô treinando mais, eu sei que eu quero mais, é o meu sonho muito mais do que o seu. Você nem liga tanto pra isso, você nem corre tanto quanto eu. E uns pensamentos mesquinhas, assim, sabe? Tipo, muito mesquinha. Mas que assim, gente, foi o que eu senti na hora. A verdade é essa. O ser humano, a gente inveja um sentimento que toda pessoa sente em algum nível, em algum momento da vida. Eu acho que existem pessoas que já são mais naturalmente invejosas do que outra. Eu não me considero uma pessoa invejosa, tipo, no geral. Eu posso me considerar muitas coisas que eu não acho que são agradáveis e que eu não tenho orgulho de ser, tá? Eu posso ser uma pessoa bastante egoísta, por exemplo. Então, tô aqui admitindo pra você. Mas invejosa, no geral, eu não sou. Mas é óbvio que eu tenho momentos de inveja e momentos de pensamento mesquinha mesmo. Enfim, o que aconteceu é que, quando eu vi isso, eu fui lá no meu Instagram e eu fiz um stories falando sobre isso. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou botar isso aqui pra jogo, porque eu acho importante as pessoas perceberem que, cara, é natural a gente ter esses pensamentos de vez em quando e que, infelizmente, parte da nossa natureza humana, que não faz da gente necessariamente uma pessoa inerentemente ruim, mas que existe, que acontece. E eu também, sinceramente, cara, eu fico um pouco incomodada que, às vezes, eu acho que a imagem que eu pintei pra mim mesma na internet de que eu sou uma pessoa muito evoluída, que eu já tenho todos os meus sentimentos sob controle, que eu sou praticamente, já pode canonizar, entendeu? Santa Luísa. E não é bem assim, tá longe de ser assim. Não vou ficar também falando várias coisas horríveis de mim mesmo, porque a gente sabe que diálogo interno é uma coisa importante. Mas com certeza não é desse jeito, entendeu? E quem me conhece sabe. Quem me conhece, assim, no offline, sabe que não é bem assim. Então, por isso eu quis colocar aquele stories lá. E aí, uma das seguidoras maravilhosa virou e falou, poxa, Lu, você podia muito fazer um episódio de podcast sobre isso, né? Sobre esses pensamentos mesquinhas. E eu falei, cara, posso muito, né? Porque aí eu comecei a pensar em toda a trend que existe, principalmente no TikTok, que é, tipo, o meu traço tóxico. Então, é tipo, o meu traço tóxico é... E nos Estados Unidos, essa trend é enorme, que, no caso, eles falam que, my toxic traits. E aí eu falei, cara... Gente, a lista é infinita. E aí eu falei, vou saber, eu vou botar isso aí pra jogo e a gente vai dar risada junto. E eu tenho certeza que várias coisas que eu falar aqui vocês vão também concordar. E de alguma maneira, porque na hora que eu tava escrevendo o script aqui, eu achei que isso podia se alinhar com a questão de ano novo. Eu já não lembro mais porquê, mas a gente vai tentar reencontrar aquela linha de raciocínio. E é isso, a gente vai falar sobre isso aqui. Voltando pra questão da maratona, depois disso eu fiquei pensando sobre essa coisa de ficar feliz pelo outro sem sentir inveja. E às vezes é muito fácil, principalmente quando é uma conquista que outra pessoa tem, que tipo, não é uma coisa que você quer. Sei lá, se o Steve, meu marido, for conseguir uma corrida de mountain bike, que ele quer muito, tipo, caraca, eu consegui me inscrever nessa corrida de mountain bike, cara, eu vou ficar muito feliz por ele. E é isso, entendeu? Porque assim, eu não quero essa coisa, eu não estou almejando essa coisa, eu não ligo. Mas às vezes, quando alguém consegue uma coisa
que a gente também gostaria de ter, ou então que a gente sempre sonhou, mas a gente não foi atrás, a gente ficou com medo de tentar fazer aquela coisa e aquela pessoa conseguiu, a gente fica feliz por ela, mas às vezes rola também aquele sentimento de putz, podia ser eu. E é um sentimento difícil, sabe, de lidar. Primeiro porque é um sentimento difícil da gente aceitar, que a gente tem, né? Primeira coisa que ninguém gosta de admitir que a gente tá sentindo inveja em algum nível. Mesmo que seja uma inveja, tipo, não é que eu tô com inveja da pessoa e que eu quero que dê errado. Não, eu quero que dê certo. Eu tô muito feliz por ela e eu quero muito que dê certo. É só que eu queria que tivesse dado certo pra mim também, entendeu? É mais uma coisa do tipo, eu quero que você consiga isso, mas eu queria conseguir junto. E eu não consegui. E primeiro que é difícil a gente aceitar isso, admitir que a gente se sente assim às vezes. Também tem aquela sensação de, putz, tá vendo? Podia ter feito isso, podia ser eu ali. Conseguir manejar isso, entender que isso vai ser sempre um traço tóxico da sua personalidade como ser humano, porque você é uma pessoa humana que está ali à mercê de todos os tipos de sentimentos, inclusive os pequenos e mesquinhas, é difícil e também é humilde, né? Requer humildade, na verdade, de assumir isso. Requer botar o ego de lado, que é outra coisa, outro lado tóxico meu, tem um ego grande. Se alguém me critica, automaticamente eu já me coloco na defensiva e eu quero encontrar um jeito de me defender, ao invés de, às vezes, escutar o que a pessoa tá dizendo. Apesar de que eu vou te falar que eu tô muito melhor nisso hoje em dia. Tô muito mais aberta a escutar o criticismo e ver se tem fundamento ou não do que antigamente. Acho que isso vem com maturidade também, com idade e preguiça também de me estender em argumentos longos. Mas ainda assim requer humildade pra gente aceitar que a gente tem esses lados assim que não traz orgulho pra gente. Principalmente quando a gente tá falando de redes sociais, onde todo mundo adora pagar de bonzinho, de bacana, de novo, de que só os outros erram, quando, né, a gente nunca é o outro do outro. Eu sinto que eu tô fazendo um episódio pra queimar o meu filme, né? Mas eu tô fazendo isso, sinceramente, pra mostrar que, cara, as pessoas que você segue aí na internet, que você acha que, nossa, são perfeitas, ou então às vezes nem a pessoa que você segue na internet, às vezes é uma prima tua, um irmão, pais, que você coloca ali no altar e você fica ali admirando como se aquela pessoa nunca errasse, como se aquela pessoa nunca tivesse pensamentos ou atitudes mesquinhas, sabe? E uma coisa, um traço meio tóxico, elas têm. Elas têm. É você que ou não conhece essa pessoa a fundo o suficiente, então, né, você só tá vendo o que ela tá deixando você ver, e aí as pessoas, obviamente, gostam de botar o seu melhor lado e muitas das vezes performar online, ao invés de, né, se mostrar quem são. Ou então você tem uma visão muito romantizada dessa pessoa. Isso acontece muito com pai e mãe, né, principalmente quando a gente é mais novinho, que a gente gosta de botar, né, mãe é sagrada, meu pai é meu herói, como se eles também não fossem, no final das contas, pessoas que vão, né, deixar a gente, às vezes, chateado, decepcionado, irritado. Eu já falei bastante sobre isso no episódio em que eu falo sobre relações autênticas, eu não vou voltar nesse assunto. Mas é, muitas das vezes, por conta dessa ultra-romantização que a gente tem de algumas pessoas, que a gente torna o nosso nível de tolerância quando elas decepcionam ou irritam a gente muito baixo. E aí qualquer coisinha que aquela pessoa fizer que você considere errado ou tipo que desvia a imagem que você tem dela, você não tolera aquilo e você corta aquela pessoa da sua vida. Eu tenho quase certeza de que se algum dia eu for cancelada na internet, pra muita gente eu vou ser cancelada pra sempre. Porque é exatamente isso. Muitas das pessoas, às vezes, que me seguem têm uma ideia muito imaculada de mim e elas não esperam que eu erre. E aí eu tenho quase certeza que no dia que eu errar, porque eventualmente eu vou acabar errando, principalmente aqui nesse podcast, quando eu fico falando às vezes mais de 1 hora, e aí é só tirar uma frase fora de contexto, jogar aquilo no Twitter, já era cancelamento, tamo aí. Mas eu acho que pra muita gente, eu não vou ter segunda chance com essas pessoas. Exatamente por isso. Isso não tem nada a ver com o tema de hoje, né? Mas eu queria jogar isso aí pra deixar essa reflexão aí, talvez, pra esse ano de 2024, talvez ser uma meta sua, baixar as expectativas. Olha que meta maravilhosa. Você baixa as suas expectativas com relação às coisas que você quer, mas principalmente com relação aos outros à sua volta. E quando eu falo em baixar as expectativas, eu não tô falando pra você se contentar com pouca merda, tá? Não é isso. O que eu tô falando é pra você entender que, às vezes, as suas expectativas são altas demais no
quase que ao ponto de serem inalcançáveis. E muitas das vezes é por isso que você se frustra o tempo inteiro. Talvez seja por isso que você acha que nada funciona pra você, que nada acontece pra você, que todo mundo progride menos você. Mas acontece que o seu lado tóxico faz o quê? Faz você ter expectativas altíssimas sobre si mesmo, sobre a sua performance, sobre os outros à sua volta, que qualquer coisa que aconteça, você descarta. Qualquer progresso, qualquer melhora, você descarta porque não é bom o suficiente, porque na sua cabeça deveria ser melhor, porque a sua expectativa é muito alta. Então, talvez se você der uma segurada aí esse ano nessas suas expectativas, você vai começar a perceber que, na verdade, você está caminhando muito mais rápido e muito mais longe do que até então você achava que estava caminhando. Agora, falando sobre traços tóxicos, vou dizer alguns dos meus. E aí você vê se você sofre dos mesmos também. E depois também no final desse episódio você pode comentar aí qual é um traço tóxico seu que você fala, putz, não precisava ser assim, né? Como eu já falei, nos meus traços tóxicos é pedir opinião das pessoas e no final das contas fazer o que eu quero fazer. E às vezes funciona bem pra mim porque pelo menos eu tô fazendo alguma coisa que é fiel ao que eu sinto que é certo pra mim e necessário. Mas às vezes o tiro sai pela culatra porque eu deveria ter ouvido outra pessoa. Se eu pedir a opinião daquela pessoa, é uma pessoa que eu confio, é porque provavelmente eu tava ali em cima do muro e provavelmente essa pessoa vai me dar um conselho que vai ter que me fazer sair da minha zona de conforto, mas eu não quero. Eu quero ficar quentinha dentro da minha zona de conforto e aí eu ignoro o que ela falou pra eu fazer e eu faço o que eu quero. Esse episódio é exatamente isso. Se eu fosse falar agora de autossabotagem e procrastinação, do jeito que eu tô cansada e, né, com vontade de sextar esse ano, mas enfim, finge que a gente tá em 2024. Se eu fosse fazer outro episódio, que foi o que a maioria votou, eu teria que sair da minha zona de conforto atual, mas eu não quero. Eu tô de boa aqui nela, entendeu? Pra esse ano. Exatamente por isso que eu decidi fazer esse episódio. E aí eu fiz uma pequena lista de algumas coisas que eu sei que são traços extremamente tóxicos da minha personalidade, mas que eu não consigo evitar. O primeiro deles é que eu não respondo mensagens de celular na hora que eu recebo elas. É bem raro eu fazer isso. Ligação não preciso nem dizer, né? Não atendo. Só vou atender a sua ligação se você me disser antes por que você tá me ligando. Se você simplesmente me ligar, não vou atender. A não ser que você seja, tipo assim, uma amigaça muito próxima minha, ou meu pai ou minha mãe. E mesmo assim, às vezes eu deixo cair na caixa postal e aí eu mando uma mensagem perguntando, tá tudo bem? Aí a pessoa me responde por que ela me ligou. E aí, se eu achar que o motivo é bom o suficiente, eu ligo de volta. Senão, a gente continua por mensagem. Mas voltando pra parte das mensagens, eu não respondo mensagem assim. Raramente eu respondo mensagem na hora que ela chega, a não ser que seja alguma coisa assim, de trabalho, ou então muito urgente. Se você me mandar um oi, tudo bem, e não me mandar o contexto, amado, você vai ficar no não lido pra sempre. Eu não vou responder, porque quem tem tempo de ficar respondendo oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Não dá, não dá. Então, eu preciso que você fale exatamente pra usar o que você quer falar, entendeu? Oi, tudo bem? Nananana. E aí eu vou responder na hora que eu tiver com vontade. E eu não sei por que eu faço isso de verdade, porque às vezes eu olho pra mensagem, a mensagem chegou, e eu adoro receber a mensagem. E aí eu, sei lá, na minha cabeça eu respondo a pessoa, sabe? Quando eu recebo a mensagem, principalmente no WhatsApp. Eu acho que é mais fácil falar comigo pelo Instagram, porque eu já me acostumei a responder seguidoras, porque eu gosto de responder seguidoras. Nossa, olha que lado tóxico, gente, que eu tô percebendo que eu faço. Eu ignoro as pessoas da minha vida quando elas me mandam mensagem, mas eu não ignoro os meus seguidores, as prioridades, né? Tá vendo como é que você tem um alto nível de prioridade na minha vida? Você pode ver isso como um traço tóxico ou como uma qualidade incrível. Eu acho que é um traço tóxico. Mas enfim, o que eu tava falando é que se você me mandar uma mensagem por Instagram, eu acho que eu respondo mais rápido. Por WhatsApp, puta merda, cara, eu não sei o que acontece. É realmente um bloqueio que precisa ser estudado, analisado, tratado na terapia, no mínimo, porque eu olho a mensagem chegando, ou então, sei lá, eu abro o WhatsApp e eu vejo que tem uma mensagem ali, eu leio aquilo, e aí, sabe, eu respondo na minha cabeça. Às vezes eu dou risada, eu tenho a resposta, enfim. O ato de pensar a resposta e digitar a resposta e enviar a resposta, rola um delay ali, que não é um delay, né? Não é só um atraso, é uma trava
que eu não respondo. E aí a pessoa fica assim, às vezes semanas sem uma resposta. As minhas amigas, graças a Deus, já sabem que eu não faço isso. Não é nada pessoal, entendeu? Não é uma coisa que eu faço com uma delas especificamente, eu faço com todas. O que isso diz sobre mim como amiga diz coisas horríveis, eu sei disso. Óbvio que se tiver alguma coisa ruim acontecendo, alguma coisa que elas precisam da minha atenção ali naquele momento, é óbvio que eu vou dar atenção. Mas se for só uma fofoquinha aqui que contou, ou então, e aí, amiga, como é que estão as coisas? Ah, cara, daqui a pouco eu respondo, enfim, não vou responder agora. Então eu tenho esse problema com mensagem. Se eu ainda não respondi a sua mensagem, não leva pro pessoal, tá? É o meu traço tóxico. Eu prometo que no meu coração você tá respondido. Olha só que coisa maravilhosa. No meu coração eu já te respondi. Mas eu tenho bastante dificuldade de responder mensagem. Bastante. Um outro traço tóxico que eu tenho que é muito ruim é não explicar direito o que eu preciso e ficar irritada com os outros porque eles não fizeram do jeito que eu queria. Isso acontece muito. Agora que eu sou patroa, né, de 2 pessoas, eu tô tendo que fazer muito esse exercício de eu preciso explicar direito, porque essa pessoa não lê pensamentos, e se eu quero que ela faça a parada do jeito que eu quero, eu preciso explicar direito. E caso ela não tenha feito do jeito que eu queria, é porque provavelmente eu não expliquei direito, então eu não posso ficar irritada com ela, porque quem errou fui eu. E eu vou te falar que tem melhorado muito o meu nível de tolerância, assim, muito. Porque a última coisa que eu quero é ser grossa com uma pessoa que tá prestando um serviço pra mim, que está fazendo um bom trabalho, simplesmente por um erro meu. Porque eu já tive chefe assim, e é horrível. É muito desestimulante quando você tá tentando fazer as coisas certas com a informação que é te dada, e aí o cara vai lá e te humilha, simplesmente porque ele não explicou o negócio direito. Então, assim, em termos de trabalho, eu acho que isso tem me ajudado muito. Só que no lado pessoal ainda é bastante ruim. Sabe uma coisa que acontece muito? Às vezes, quando eu tô aqui em casa e eu tô, sei lá, eu tô cansada já trabalhei o dia inteiro, a cabeça não tá funcionando direito e, porra, eu tô tendo que falar inglês, né? Porque eu estive americano. E aí, às vezes, quando eu tô muito cansada, eu esqueço as palavras, sabe? Das coisas, o nome das coisas. E aí eu esqueço num nível que eu esqueço em todos os idiomas. Tipo, se eu quero que ele pegue uma caneta, eu não consigo lembrar do nome. Tipo, caneta. Acho que eu preciso ir no médico, né? Ver isso aí. Acho que isso não é normal. Mas enfim. E aí eu fico olhando pra aquele negócio e aí eu fico assim... Steve, pega esse negócio aqui, E a palavra não sai. E aí ele fica, pega o quê? E aí eu fico apontando. Isso aqui, aquilo ali, pega ali. E aí, obviamente, ele não sabe o que eu tô falando, né? E aí eu fico pé da vida e falo, porra, cara, que saco, era só pegar essa caneta. Aí finalmente a palavra vem. Aí ele, como é que eu ia adivinhar que era uma caneta que você queria? E aí eu fico pé da vida. Então isso é um traço tóxico meu, sabe? De ficar irritada com a pessoa por não fazer uma coisa que eu quero, mas eu não comunico direito pra ela o que eu quero. Outro traço tóxico que eu tenho é deixar tudo pra cima da hora, mesmo sabendo que isso é uma péssima ideia. Por exemplo, época de Natal, comprar presente. Cara, eu sou muito ruim em comprar presente. Eu não sei se é porque eu não ligo muito em ganhar presente, não é uma coisa que mexe muito comigo. Eu tenho dificuldade de comprar presente. Eu acho, tipo, pra mim, na minha cabeça, seria muito mais legal eu levar a pessoa em tal lugar pra fazer tal coisa do que, sei lá, comprar uma blusa, comprar um brinco, Falei, cara, quais são as chances de eu acertar, entendeu? Mas a gente tem que comprar presente nessa época do ano, né? E aí eu penso, não, vou comprar agora na Black Friday, isso é o quê? Novembro, né? Black Friday hoje em dia é o mês de novembro inteiro. Vou separar um dia pra comprar todos os presentes que eu preciso, porque aí em cima da hora eu não tenho esse problema. Corta pra eu agora, que é 20 de dezembro, quando eu tô gravando esse episódio, e eu ainda não comprei nada pra minha sogra. E a gente viaja pra casa da minha cunhada pras festas de final de ano daqui a 3 dias. E eu preciso comprar alguma coisa pra ela ainda. E eu poderia não estar passando estresse agora? Poderia. Já tem 7 anos que isso acontece. Desde que eu me mudei pra cá, tem 7 anos que isso acontece. Mesma coisa mês que vem. Ou, sei lá, de fevereiro, quando eu estiver arrumando as minhas coisas pra ir pro Brasil. Cara, tem um monte de coisa que eu sei que eu preciso fazer pra conseguir ir pro Brasil em paz, entendeu? Coisas que eu preciso mandar por correio, porque eu não vou conseguir colocar a mala, separar o que vai dar, o que não vai dar. E eu poderia tecnicamente fazer isso semana que vem, que eu vou estar de férias. Mas aí eu tenho certeza que semana que vem eu vou falar, ai, mas eu tô de férias, já não vou fazer isso agora. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar
pra semana, pros dias que vão anteceder a minha viagem, pra eu ficar bem estressada. Eu sei que isso vai acontecer, eu sei que eu vou ficar estressada. Você tá vendo como que é muito mais problemático do que simplesmente procrastinação? Isso é autossabotagem. Isso aí é uma coisa que a gente pode já conversar no próximo episódio. Porque eu já sei que eu vou fazer essa merda. E eu já sei que a Luísa do futuro vai estar olhando pra Luísa de agora e falando: por quê? Por quê? Você pensou nisso? Por que você não fez? Porque é o meu traço tóxico. É o meu lado tóxico. Eu vou fazer o quê, gente? É o que tem pra hoje. Agora, um outro traço tóxico, esse aqui foi o que eu mais tratei na terapia esse ano. Que é não comunicar os meus sentimentos quando alguma coisa me desagrada. E ao invés de comunicar à pessoa que tal comportamento me desagrada, eu fico engolindo aquilo. Até que um dia eu não aguento mais e eu explodo com a pessoa. Ou então eu crio um ranço que nunca mais parece que vai embora. Isso daí é bem complicado, porque como que o outro vai saber que o negócio te irrita se você não comunicar isso a ele, né? E aí eu vou guardando aquela história que eu falei já antes sobre eu posso ficar desconfortável para que a outra pessoa não se sinta mal. Eu tenho essa mania de fazer isso em quase todas as relações da minha vida. É uma coisa bem people pleaser, que é um termo que aqui tem em inglês, que é essa mania de querer agradar todo mundo por medo de abandono, medo da pessoa não gostar de você, medo de rejeição, enfim, crenças limitantes, traumas de infância. Minha psicóloga tem bastante trabalho ainda pela frente, graças a Deus. De fome ela não passa trabalhando comigo. Eu tenho essa dificuldade de comunicar quando alguma coisa que outra pessoa tá fazendo me incomoda, e aí eu me mantenho naquele estado permanente de desconforto, porque eu não quero desagradar, e aí uma hora eu explodo, e aí quando eu explodo eu acabo sendo extremamente desagradável, e aí pode acontecer da pessoa não querer mais estar presente na minha vida porque eu fui muito desagradável com ela, ou então, no meu caso, de uma hora pra outra eu decido que o ranço chegou num nível que não dá mais e aí eu preciso me afastar, pelo menos por uma determinada quantidade de tempo. Então esse é um traço bem tóxico. Ainda bem que é ano novo, graças a Deus, né? A gente tem aí 365 dias pra resolver esse problema, ou pelo menos começar a dar um andamento nesse problema. Cara, outra coisa que eu faço muito é parar de falar com as pessoas quando eu tô passando por alguma coisa difícil. Tipo, eu me fecho e aí eu me isolo e eu não quero falar com ninguém até eu resolver o problema. E aí eu volto a falar com a pessoa quando eu resolvi o problema, e aí se ela pergunta: e aí, tudo bem? Das duas, uma. Ou eu nem falo que eu tive aquele problema, e às vezes são umas coisas assim pesadas, sabe? Que tipo, é difícil de atravessar aquilo sozinha, sabe? Esse ano mesmo, assim, eu passei por umas duas coisas que eu carreguei bastante sozinha, porque é exatamente isso. Eu não queria dividir aquele peso, aquela coisa com ninguém e deixar a pessoa mal, né, por eu estar passando por aquilo. Então eu volto ou como se nada nunca tivesse acontecido, ou então já dizendo que não, tá tudo bem, o problema já foi resolvido, você não precisa se preocupar. Mas enquanto eu estou imersa no problema, naquela parte mais vulnerável, que eu tô sofrendo, que eu tô triste, que eu tô perdida, que eu não sei o que fazer, eu me isolo. Porque eu acho que eu não quero botar essa energia e esse peso em cima dos outros, sabe? Às vezes, sim, acontece de estar muito, muito, muito difícil e eu ir até uma pessoa que eu confio muito, pode ser os meus pais, o meu marido, uma amiga, e falar sobre. Mas eu nunca falo tudo, eu falo aquela vez só, a gente tem aquela conversa pontual e depois, silêncio, eu vou me excluir da sua vida momentaneamente para resolver esse problema aqui. Quando eu voltar, nem vai ser um problema mais. E aí, pensando sobre isso, eu lembrei que eu vi um TikTok, já tem bastante tempo isso, mas eu vi um TikTok de uma menina que ela falava que o seu lado tóxico é o oposto da sua linguagem do amor. Eu nem sei se as pessoas ainda levam a sério esse negócio de linguagem do amor, mas eu levo, porque pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido. Se você não sabe quais são as 5 linguagens do amor, elas são atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico e presente. E basicamente é o jeito como você se sente amado e que, por conta de você enxergar isso como amor, você tende a demonstrar amor desse jeito. E aí, o pulo do gato é que, às vezes, a gente se relaciona com uma pessoa, né, que tem uma outra
linguagem do amor. Só que aí eu fico tentando amar ela do jeito que eu enxergo amor, ela fica tentando me amar do jeito que ela enxerga amor, e no final das contas, nem eu nem ela nos sentimos amados, porque não é assim que a gente enxerga amor. Entendeu? Enfim, eu acho esse livro maravilhoso. Isso é um livro, tá, gente? As 5 linguagens do amor. Não sou eu que tô inventando isso na minha cabeça, não. Então, se você nunca leu, eu acho que todo ser humano deveria ler. Porque, assim, no livro ele foca bastante em relação a dois, de casal, mas isso serve pra qualquer relação. Tipo, qualquer relação. Amizade, de trabalho, de família, enfim. E aí, voltando pro vídeo de TikTok, a menina tava falando que a linguagem do amor dela era tempo de qualidade, que é a mesma que a minha. Ou seja, é estar junto, é trocar, conversar. O que faz sentido, por exemplo, quando eu falei que eu não gosto de receber presente, que eu prefiro que a pessoa me leve pra fazer alguma coisa com ela, é exatamente isso. Eu gosto de estar com a pessoa e criar uma experiência com a pessoa e sentir que eu tô trocando com aquela pessoa, ao invés de, ai, toma essa caneta aqui, entendeu? Enfim, aí ela falou, minha linguagem do amor é tempo de qualidade, e quando eu estou triste, eu me fecho e me isolo. E eu fiquei tipo, pois é, eu também. Caraca, alugou um triplex na minha cabeça, porque é exatamente isso que eu faço. Acabei de falar que se eu tô passando por uma coisa difícil, eu me afasto das pessoas, e principalmente das pessoas que eu sou mais próxima, ao ponto de evitar as pessoas, de não responder mensagem ou a ligação, de ficar inventando desculpinha pra não encontrar, até eu parar de estar triste. Eu me isolo das pessoas. Aí ela fala sobre as outras linguagens do amor, então vou falar de todas elas, e aí você vê, dependendo qual que é a sua, se o traço tóxico relacionado a ela bate, tá? Então, se a sua linguagem do amor é tempo de qualidade, o seu lado tóxico seria se isolar e se afastar de todo mundo quando você tá triste. Se a sua linguagem do amor é toque físico, você se torna uma pessoa mais fria quando você tá triste ou quando você tá na defensiva. Então, você não necessariamente se afasta da pessoa no sentido social, mas você evita abraço, beijo. Cara, o Steve é exatamente essa pessoa. Ele é muito toque físico, e no minuto que ele tá chateado, frustrado, na hora que ele mais precisa que alguém abrace ele, conforte ele, é a hora que ele, não me encosta, não quero, para, sai. Nossa, esse vídeo tá morando na minha cabeça até hoje, né? Dá pra perceber. Se a sua linguagem de amor é atos de serviço, ou seja, você gosta de fazer as coisas pelas pessoas, o seu traço tóxico é querer fazer tudo sozinha ao extremo. É não deixar ninguém fazer nada, não delegar de nenhuma maneira, chegar até ser obscenamente controlador, ao ponto de as pessoas se irritarem com você, sabe? Tipo, se alguém falar, não, pode deixar que eu limpo aqui o banheiro pra você. Não, eu que tenho que limpar o banheiro, tem que ser do meu jeito. Outro jeito relacionado a atos de serviço é quando você tá muito triste, você se empenha ainda mais em fazer tudo pra todo mundo, mas pra você, quando é algum tipo de serviço, de autocuidado, às vezes até de higiene, pra você deixa de lado. Então, de repente, o seu quarto fica muito sujo, ou então você passa, sei lá, 2 semanas sem lavar o cabelo, porque é um ato de amor pra você, e isso não pode. Se a sua linguagem do amor é palavras de afirmação, um traço tóxico seria começar a falar com você de uma maneira horrorosa, tipo daquele diálogo interno extremamente abusivo. Um outro jeito que pode ser um traço tóxico relacionado a palavras de afirmação seria parar de se comunicar com as pessoas, ficar completamente naquele mood de silêncio e não expressar os seus sentimentos e pensamentos. Dar aquele voto de silêncio. E se a sua linguagem do amor é presente, o seu lado tóxico seria comprar tudo por impulso. Então, aquela coisa de fazer compras demais, não ser responsável com o seu dinheiro, ou então ser muito mão aberta com os outros, mas na hora de comprar alguma coisa pra você, você tem muita dificuldade de comprar uma coisa pra você, porque você não pode se dar um presente. Então pode ser ou gastar demais, ou então gastar apenas com os outros e nunca com você. Pra mim, isso fez muito sentido, pensando nas pessoas na minha vida e sabendo quais são as linguagens do amor delas, eu achei que bateu demais. Então você pode pensar nesse traço tóxico, como eu falei, como um traço de autossabotagem relacionado à sua linguagem do amor, que é tipo, na hora que você mais precisa daquele tipo de afeto, você se autossabota, sabe-se Deus por quê, fazendo exatamente o contrário, fazendo exatamente o que você não deveria fazer. Fiquei aí curiosa, qual é o seu traço tóxico? Tem alguns dos que eu falei aqui que você se relaciona?
Certeza. Certeza que a coisa da mensagem não sou só eu. E aí, puxando essa coisa de traço tóxico com autodesenvolvimento, com ano novo, que aí eu acho que é quando a gente amarra tudo na minha cabeça, no início do ano acontece muito, como eu falei, essa vibe de ano novo, vida nova. E eu acho que a gente, muitas das vezes, acaba relacionando essa coisa de começar novas metas e bora, esse ano vai ser meu ano, com uma coisa um pouco tóxica. A gente quer mudar muito rápido e fazer tudo ao mesmo tempo, num espaço muito curto de tempo. E aí a gente faz o quê? Cansa antes do carnaval. Antes do carnaval. Aliás, também tem essa coisa, né? Porque aí fica metade da galera que tem as metas do ano, mas que decide que, na verdade, o ano só começa depois do carnaval. Então fica empurrando com a barriga pra começar de verdade só depois do carnaval. E tem a galera que queima a largada tão cedo com as metas do ano, querendo mudar tudo ali de uma maneira muito rápida e intensa, que quando chega no carnaval ela já cansou e depois do carnaval ela nem lembra mais o que ela queria fazer aquele ano. Todas essas mensagens de metas de ano novo, elas são meio tóxicas. Porque o que eu vejo muito é tipo, como você vai ser sua melhor versão esse ano? Você tá dizendo o quê? Que todas as outras versões foram horríveis? Então, pra mim, quando eu penso nessas coisas de, vamos ser a nossa melhor versão em 2024, principalmente quando muitos desses conselhos da internet têm super a ver apenas com questão estética. Então, é tipo, hoje mesmo eu vi um vídeo no Instagram de uma menina falando, POV, né, ponto de vista, né, POV. Esse foi o ano que você se tornou sua melhor versão. Só que o vídeo inteiro era simplesmente ela malhando e comendo, sei lá, salada e tal, e perdendo peso. E o vídeo me incomodou um pouco. Porque assim, cara, parabéns, eu sou super a favor de uma rotina mais saudável, eu sei o quão bem faz, eu amo a minha rotina de exercícios, eu sei o tanto que isso faz bem, não só pro meu corpo, mas principalmente pra minha mente, pra minha saúde mental. Eu gosto de comer todos os tipos de comida, e isso inclui também saladas, coisas mais naturais, né, um PF gostosão de arroz e feijão. Não é que é ruim isso, mas assim, eu sei porque eu sigo ela, que ela fez várias outras coisas muito legais esse ano. Muito legais. Que não tem a ver com o corpo dela. Entendeu? Tem a ver com o negócio dela, tem a ver com o relacionamento, viagens que ela fez, várias outras coisas que eu colocaria naquele vídeo. Que seria o mesmo vídeo, sabe? Tipo, esse POV, esse ano você se tornou sua melhor versão. Mas incluir esses outros lados também. Talvez seja só um jeito dela motivar as pessoas que estão aí querendo, né, começar uma vida mais ativa, né, mais saudável. Mas eu acho que muitas dessas coisas de metas de melhor versão pra mulher tá sempre atrelado à nossa aparência. A gente tá falando da nossa melhor versão ou a gente tá falando da nossa melhor aparência? Porque é óbvio que passando pelos lugares possíveis de nos tornar a nossa melhor versão, existe sim a questão dos nossos hábitos. E é óbvio que hábitos mais saudáveis vão nos tornar pessoas mais felizes, produtivas, criativas, corajosas, confiantes. E tudo que vem ali, não necessariamente estou falando de um corpo X, tá? Eu estou falando de criar hábitos saudáveis. Então, se você decide se comprometer a ter uma alimentação mais equilibrada, não de cortar alimento e fazer dieta maluca, mas simplesmente de priorizar café da manhã, almoço e janta e comer arroz, feijão, carne, legumes e beber mais água e tentar dormir 7 horas por noite pelo menos, beber um pouco menos, né, da cachaça, né, dar uma segurada ali no álcool, começar uma atividade física, qualquer tipo de atividade física pra, né, ajudar ali na regularização dos hormônios, endorfina, enfim. Eu tô falando de criar hábitos saudáveis. Quando você realmente se compromete a criar esses hábitos saudáveis, existem as consequências positivas deles. E as consequências positivas deles são as que eu acabei de listar, que, sim, trazem um lado mais confiante, criativo e descansado, menos estressado, etc, etc. Só que, do jeito que eu vejo sendo colocado ali nas redes sociais, não é necessariamente o hábito saudável que é o que está sendo reforçado. É o resultado físico daquele hábito saudável. E que às vezes nem é saudável. Porque às vezes pra chegar lá naquele corpo, sei lá, a pessoa perdeu 30 quilos em 2 meses. Eu julgo dizer que as chances dela ter perdido 30 quilos em 2 meses de maneira saudável são nulas. Ela pode ter perdido peso. Mas dizer que foi saudável, eu tenho as minhas dúvidas ali.
Então, todo esse lado de autodesenvolvimento e de buscar a nossa melhor versão em 2024, esse ano vai ser meu ano. A gente tem que olhar isso com um pouquinho de parcimônia, porque eu acho que existe um lado tóxico nisso aí. Porque, primeiro, que a gente tem que perceber que todo ano é um novo ano. Olha que loucura. E que se você é uma pessoa, por exemplo, como eu, que tem 30 anos, se eu for colocar, em 2024 eu vou ser a minha melhor versão, eu vou mudar totalmente todo o meu estilo de vida, o que fica quase que implícito é que tudo que eu fui nos outros 30 anos, já que eu vou fazer 31 agora em 2024, não era bom o suficiente, era meio ruim. Claro que existe espaço pra gente melhorar, mas gente, o ano novo pode ser agora, 20 de dezembro, se eu decidir que hoje eu vou mudar de vida e começar um novo hábito, ou sei lá, imagina que hoje eu decido que a partir de agora, 20 de dezembro, eu não vou mais deixar as pessoas no vácuo com mensagem. Eu vou responder todas as mensagens na hora que elas chegam. É um novo ano agora. Pra 2024, eu tô com um projeto específico pro Be Happy Lu, que eu tô muito animada pra começar. E eu já falei um dos episódios passados que eu acho que rolou um pouco de autossabotagem da minha parte, que eu poderia ter começado antes, eu poderia ter lançado antes, e não rolou. E aí eu comecei a pensar, cara, mas, nossa, isso deveria ser lançado, na verdade, em janeiro. Caraca, eu tinha que estar lançando isso 1º de janeiro, porque é o ano novo. Ai, mas aí, será que eu espero até 2025? E aí depois eu fiquei tipo, amada, tá maluca? Você vai esperar um ano inteiro só por causa de um mês? Se você decidir que 4 de abril é ano novo pra você e pra sua marca, então 4 de abril é o dia que ela nasceu. E é o ano novo dela. Não faz diferença. Você não vai atrasar um ano inteiro da sua vida. Porque eu acho que também é isso que acontece. A galera tem as metas, e aí ela tem 1 milhão de metas, e a meta é triplicar a meta, e aí ela tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue fazer, ou então começa atrasado e decide que, tipo, cara, já é 5 de março e eu ainda não comecei a fazer nada, melhor esperar até ano que vem. Gente, não, né? 5 de março ainda é, sei lá, 1º trimestre do ano. Você pode começar a hora que você quiser, inclusive antes ou depois de 1º de janeiro. Isso é só uma data, gente. É só uma data. Se você for parar pra pensar na China, eles nem comemoram 1º de janeiro. Eles comemoram Ano Novo em, sei lá, acho que é fevereiro, que é o ano lunar. Não precisa se apegar tanto a essas datas, sabe? Isso é tóxico. Isso é muito tóxico. A verdade é que a única coisa que você precisa pra começar ou recomeçar é perceber que você se encontra numa zona de conforto que até então era confortável, mas que agora começa a ficar desconfortável. Porque eu sou super a favor da zona de conforto. Eu quero estar confortável, gente, pelo amor de Deus. O mundo já é desconfortável, as coisas que acontecem, né, as desgraças, a apurrinhação, chefe, trabalho, demanda, mensagem no WhatsApp para responder, tudo isso já é desconfortável e desagradável. É óbvio que se eu puder ficar confortável e por algum momento em algum lugar eu vou querer. E faz parte de celebrar as conquistas. Isso me lembra muito o episódio que eu falei sobre ser feliz quando. Se a gente tá, sempre que a gente consegue alcançar um negócio, a gente já tá descartando aquilo que foi alcançado, porque, não, isso aqui agora que eu consegui, isso tá confortável, eu já preciso ficar desconfortável de novo. Caraca, imagina passar a vida inteira desconfortável, pelo amor de Deus, não conte comigo. Não vou, que tá maluca. O que eu acho que você precisa fazer é perceber, ok, estou numa situação que está me causando inquietude. Eu sou uma pessoa que eu percebo que eu preciso começar coisas novas, mesmo que eu não esteja afim, mesmo que eu ache que eu não esteja preparada, mesmo que eu esteja com preguiça, eu sei que eu preciso dar novos passos quando eu começo a ficar inquieta onde eu tô. E eu não tô falando só do espaço físico, né? Eu tô falando na questão, tipo, da onde eu tô na minha vida. Então, se eu tô, por exemplo, numa época de trabalho em que eu sinto que eu não tô me sentindo bem com o que eu tô fazendo, eu acho que não tem muito propósito, as pequenas coisas que antes no trabalho me deixavam felizes agora me irritam, começo a ter interesses em outras coisas, mas ao mesmo tempo eu fico me forçando a voltar para aquilo ali, é quando eu começo a perceber que, tipo, calma, talvez eu precise de um desafio. Pra mim, as mudanças que eu quero fazer com o Be Happy, os passos que eu quero dar com o Be Happy ano que vem, quer dizer, esse ano em 2024, já que a gente tá em 2024, elas me assustam. Elas me assustam bastante e elas vão me tirar muito da minha zona de conforto. Eu vou ter que aprender muita coisa e isso me deixa com um pouco de preguiça. Rola cara, mas pra quê? Você já tem uma empresa, você já tem um negócio, que sossega a bunda aí, caralho. Mas
eu sinto no meu coração que, apesar de eu estar agora num lugar confortável, e esse ano eu me coloquei numa posição confortável na minha empresa atual, no meu negócio aqui nos Estados Unidos, eu me sinto inquieta. Eu sinto que existe mais criatividade em mim e mais coisas que eu quero dividir com o mundo e que me deixam animada ao mesmo tempo que assustada. É um misto de apavorada e animada ao mesmo tempo. Que eu sei que eu vou ter que fazer. Sabe, eu vou ter que fazer, não tem jeito, e eu vou me estressar, eu vou me perguntar pra que eu tô fazendo essa merda, ninguém falou que eu precisava fazer isso, entendeu? Ano que vem eu vou correr, quer dizer, esse ano, 2024, eu vou correr uma maratona. Gente, eu vou correr a maratona do Rio, eu não contei pra você, né, menina? Ai, aconteceu, uma seguidora muito maravilhosa mandou mensagem falando que tinha uma amiga dela que não ia mais poder fazer a maratona e que tava vendendo a inscrição. Falei com a amiga dela, que também é outra maravilhosa, vou correr uma maratona. Isso aconteceu ontem, tá? Dia 19 de dezembro, então eu ainda não formulei ainda. Eu acho que a ficha ainda não caiu, que eu vou correr 42 quilômetros. Eu não corri nenhuma meia maratona ainda. Eu vou correr uma meia maratona agora, dia 14 de janeiro, nos Estados Unidos, antes de ir embora. Tô super animada, mas enfim, a verdade é que eu nunca corri nenhuma meia maratona. E em junho de 2024 eu vou ter que correr uma maratona inteira. Volta pra aquele pensamento do quem que te falou que você precisa fazer isso, menina? Ninguém tá te obrigando, você não acredita que você gastou dinheiro pra correr 42 quilômetros. Pois é, eu gastei dinheiro pra correr 42 quilômetros e ganhar uma banana no final. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu acho que eu tô mais assustada com os treinos pra maratona, porque eu sei que vai ser um ciclo de treino muito puxado e eu não sei como que eu vou me sentir física e mentalmente durante o processo. Eu acho que vão ter semanas, dias que vai ser muito puxado, principalmente com o mental. A verdade é que o nosso corpo aguenta muito mais do que a gente dá crédito. O que a gente precisa fazer é convencer a nossa mente disso. Então vai ser muito um preparo psicológico e eu acho que isso que tá me assustando mais do que a corrida em si. Porque a corrida em si, gente, é um dia. Todo mundo tem dias difíceis. Até o seu dia mais bosta, ele só tem 24 horas. Então, você consegue passar por isso, entendeu? Coisas difíceis acontecem e a gente consegue sobreviver a elas. Prova disso que eu tô aqui, você tá aqui. Então, assim, a maratona em si são algumas horas do meu dia, de um dia específico do ano. E eu vou ter momentos durante aquelas horas em que eu vou me sentir muito bem, momentos em que eu vou me sentir muito mal, momentos em que eu vou estar muito feliz, momentos em que eu vou estar xingando todas as minhas gerações antes de mim. E eu sei que no final daquilo eu vou estar extremamente feliz e orgulhosa comigo mesma. E é o que eu tô tentando focar. Mas o percurso até chegar lá me assusta. Vai me tirar da minha zona de conforto. Mas é uma meta que eu tenho. É um sonho que do nada virou um sonho. Sinceramente, janeiro de 2023, isso não passaria nem... Gente, correr 10 quilômetros não passaria na minha cabeça início de 2023. Gente, início desse ano eu não sabia nem quantos quilômetros tinha uma maratona. Juro. Não Eu achava que a corrida de São Silvestre era uma maratona. Não é. Eu acho que são 15 quilômetros. Olha que coisa maluca. Não sabia disso. Entendeu? E aí, de repente, eu tô terminando 2023 feliz porque eu vou fazer uma maratona ano que vem. O que eu queria falar de novo, daquela questão do traço tóxico, né? Que eu acho que no início do ano rola muito essa coisa tóxica de no ano novo, vida nova e todas as metas, é que às vezes você tem metas agora que você acha que vão ser muito importantes pro próximo ano, que ao longo do ano elas vão parar de fazer sentido. Eu tinha algumas metas específicas para 2023 que, sei lá, antes do meio do ano eu já sabia que não era uma meta mais, que eu não ligava mais para aquilo. E aí foram surgindo novas, como, por exemplo, correr uma maratona. E a mesma coisa vai acontecer em 2024. Gente, eu tô, sinceramente, muito animada para descobrir o que é que vai ter virado um sonho que agora eu não faço a menor ideia e que em dezembro de 2024 eu vou falar, caraca, o meu sonho em 2025 é tal coisa. Eu acho que em termos de meta e sem deixar essa toxicidade... É assim que fala? Toxicidade? Toxicidade? Não sei. Essa coisa tóxica, né? De produtividade tóxica de início de ano. Primeiro você se pergunta se você se sente desconfortável na sua zona de conforto agora. Se num momento a sua zona de conforto estiver confortável, fica aí. Fica quietinha. Não faça movimentos bruscos. Aproveita, porque daqui a pouco, antes de você perceber, você vai ter que mudar de novo. Porque ela vai ficar desconfortável. E aí, quando isso acontecer, você sentir esses sinais, coisas que antes você achava legal, que você não acha mais, coisas que antes te despertavam interesse, que não desperta mais, você se sente mais irritado, você se sente menos motivado para fazer aquilo, seu interesse já tá em outras coisas. Aí sim, você começa a dar os passos necessários para sair dela.
E se isso tá acontecendo agora, então use isso como um sinal pra começar a mexer os seus pauzinhos agora. Se não, fica aí onde você tá por enquanto. O seu ano novo pode começar mais tarde, quando você sentir essa necessidade. Agora, antes de a gente terminar esse episódio, que eu já nem sei mais sobre exatamente o que é, outro lado tóxico meu, eu não consigo terminar a linha de raciocínio, eu vou te dar umas dicas, não pra você alcançar a sua melhor versão, mas talvez pra você se sentir menos perdido em relação a quem você é em 2024. Talvez esse seja o ano que você comece a encontrar um norte. Eu sempre fui muito fã da ideia de que, se você não sabe o que você quer, descubra pelo menos o que você não quer. Eu sempre fui a pessoa que não necessariamente eu sei o que eu quero pra mim, mas eu sei exatamente o que eu não quero. Então, dito isso, eu vou te dar um pequeno guia pra você se tornar PhD em você mesma. Porque se você quer descobrir quais são as suas paixões, o que te move na vida, qual vai ser o próximo passo. Às vezes você tá tão perdida e você não sabe o que você quer fazer a seguir. Você só vai conseguir descobrir qual é a sua paixão, ou pelo menos qual é o próximo passo, se você conhecer você mesma. Porque às vezes a gente cria uma relação tão tóxica com a gente mesma que a gente decide que a gente vai ser um estranho morando dentro do próprio corpo. Então, ao invés de você estar o tempo inteiro sem paciência com você mesma, eu quero que você sente, abra o seu computador, uma planilha. Vamos lá, uma planilha, gente. É isso. Ou pelo menos um caderno, pode ser um caderno também. Em que você vai olhar para aquele caderno, para aquela planilha, e você vai começar a se entrevistar como se você fosse a sua melhor amiga. Então, nessa planilha, você vai começar a colocar os tipos de atividade que você gosta de fazer. Isso pode ser dentro da sua casa, pode ser um hobby, pode ser até dentro do seu trabalho. Ai, Lu, eu gosto de ver filme. Beleza, bota aí, ver filme. Ai, Lu, mas se eu for botar o que eu gosto de fazer, eu gosto de comer sobremesa. Bota ali, comer sobremesa. Eu não quero saber. Coloca tudo que você gosta de fazer. Depois disso, você vai colocar as coisas que você não gosta de fazer. E, de novo, pode ser coisa do tipo, eu não gosto quando eu tenho que lavar a louça depois do almoço. Eu não gosto quando eu tenho que falar com fulano no trabalho. Acho ele um saco. Bota lá. Falar com fulano é um saco. Tudo o que você não gosta na sua vida. Então, você vai botar tudo que você gosta atualmente de fazer e tudo que você não gosta de fazer. Depois, eu quero que você pense em atividades que você faz que te façam esquecer de fazer xixi. Ou pelo menos segurar o xixi. Sabe? Quando você tá muito envolvido naquilo, que você tá tipo, meu Deus do céu, eu vou fazer xixi nas calças, mas eu preciso terminar isso aqui antes. Porque você tá muito envolvido no processo. Tem gente que, sei lá, às vezes tá tão envolvida numa atividade específica que esquece de comer. Eu não sou a pessoa que esquece de comer. Uma coisa que me faz segurar o xixi é quando eu tô fazendo podcast, falando aqui com vocês, fazendo vídeo. Eu tô com vontade de ir ao banheiro. Eu sempre tô com vontade de fazer xixi. Mas me faz esquecer. Quando eu tô correndo, às vezes eu quero fazer xixi, mas eu esqueço, porque eu tô feliz correndo. Quando eu tô editando vídeos e eu gosto dos vídeos que eu tô editando, eu também entro nessa mesma zona. Pra você pode ser ler um livro, pode ser quando você tá fazendo a sua unha, quando você tá desenhando alguma coisa, tocando um instrumento, falando com uma pessoa. Quais são as coisas que te fazem esquecer que você tá com vontade de fazer xixi? Depois disso, você vai escrever uma lista das suas qualidades. E aí você vai escrever, tipo, coisas que as pessoas sempre associam a você. Mesmo que você não reconheça isso em você, porque às vezes a gente, não consegue se dar o crédito. Quais são as coisas que as pessoas olham e falam, isso aí é muito ela. E também as coisas que você acredita sobre você mesmo, que às vezes as pessoas não falam que você é esse tipo de pessoa, ou não associam você a isso, mas você sabe que você é. Bota lá também. É a hora de rasgar a seda pra você mesma, pra ficar orgulhosa. Bota lá no papel tudo que você tem, que você acha que é uma qualidade, que os outros reconhecem ou que você reconhece em si mesma. Depois você vai colocar todos os empregos que você já teve e você vai colocar o que você mais gostou e menos gostou em cada um deles. Então, se você só teve um emprego, não tem problema. Você pode botar só aquele emprego. Quais eram as coisas naquele emprego que você mais gostava, quais eram as coisas que você menos gostava. Lu, mas eu nunca tive um emprego. Beleza, então vamos pegar a matéria de escola. Quais são as matérias que você mais gosta e o que você mais gosta nelas? Ou então as atividades na escola, sabe? Eu adoro quando tem feira de ciências porque eu adoro criar um experimento novo. Bacana. Eu detesto quando tem apresentação de trabalho porque eu detesto falar em público. Bota lá. Então, se você não tem um emprego, você coloca a sua experiência com escola e faculdade. Se você já teve emprego, você faz com seus empregos ali o que você mais gostou e o que você menos gostou dentro de cada um deles. E aí, o que você vai fazer é olhar pra isso tudo e começar a procurar padrões. Quais são os cruzamentos, o que faz sentido ali nas interjeições entre as coisas no seu dia a dia que você mais gosta de fazer, as coisas que você não gosta de fazer, as qualidades pelas quais você é reconhecida,
os empregos que você teve, o que você gostou neles, o que você não gostou, as coisas que você faz que te deixam sem vontade de fazer xixi, enfim. O que rola ali de que casa? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, que eu até escrevi, porque eu fiz esse exercício para poder comunicar ali a você. O meu exemplo é: eu amo me comunicar, escrever e ter novas ideias. Inventar histórias, fazer as pessoas sentirem algo. Haja visto que eu tô fazendo aqui, podcast, né? A gente tá conversando, você sente alguma coisa quando eu me comunico. Criar cenários, eu gosto de ser uma pessoa criativa, adoro sentar a bunda e escrever. Qual que é o meu trabalho? Marketing, criação de conteúdo. Tem tudo a ver. Toda vez que eu tento voltar para esse exercício e pensar em outras possibilidades, eu caio nisso. Talvez outra coisa que eu possa ser escritora, que é uma coisa que eu tenho vontade de um dia fazer, escrever um livro. Talvez eu pudesse ser jornalista ou apresentadora, e aí eu acho que o podcast casa bastante com isso. Foi um jeito que eu encontrei de trazer essas qualidades que as pessoas falam, né? As pessoas sempre falam: Lu, você se comunica muito bem, eu gosto de escrever, eu gosto de contar histórias. Entrou tudo dentro do marketing, criação de conteúdo. Eu acho que esse exercício é muito menos tóxico de fazer e vai te dar muito mais norte para traçar aí as suas metas aí pro próximo ano, principalmente se você estiver perdida, do que só, beber mais água, fazer mais exercício, tomar um chá verde. Assim, você pode botar essas coisas na sua lista também para tornar os seus hábitos mais saudáveis em 2024, mas vamos tornar isso mais personalizado. Então é isso, gente. Eu quis fazer esse episódio pra mostrar que todo mundo tem o seu lado tóxico, que todo mundo tem coisas sobre elas que elas não se orgulham e que isso não quer dizer que eu olho pra essas coisas e pense: esse é o meu jeitinho, vocês vão ter que aturar. Eu não acho que as pessoas têm que aturar isso. Mas são parte da minha personalidade que, infelizmente, eu ainda tô tentando aprender a lidar com aquilo ali. Mas que são coisas que eu quero tentar melhorar agora em 2024. Vamos ver como que acontece, só que sem pressão. Sem achar que eu tenho que resolver tudo isso amanhã, que não vai ser agora, da noite pro dia, que eu vou decidir que eu vou responder todas as mensagens na hora que elas chegam. Enfim, temos um episódio. Eu espero que esse ano seja um ano sem pressão, mas que seja um ano muito gostoso da sua vida e que seja um ano de coragem. Que seja um ano em que a gente troque o nosso medo por coragem, porque ambos requerem que a gente acredite em alguma coisa que a gente não consegue ver. E pra terminar esse episódio, eu quero que você faça a sua lista que eu acabei de explicar para você ser PhD em si mesmo esse ano. Então, não tem pergunta no final desse episódio. Eu quero que você simplesmente pegue e faça o exercício que eu acabei de dar para você, que eu já acho que é escrita terapêutica o suficiente, e eu espero que seja útil para você agora, começando aí o ano. E é isso. E o meu outro lado tóxico é que eu nunca sei como acabar o podcast e eu fico me sentindo muito desconfortável e aí eu faço alguma piada sem graça, enfim. Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, manda pras amigas, piramida isso aí. Até semana que vem. Beijo de luz. Tchau!